Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos medicamentos mais conhecidos e prescritos no Brasil e no mundo, a hidroclorotiazida. Vamos desvendar para que ela serve, como age no nosso corpo, quais são seus nomes comerciais, as dosagens mais comuns, os efeitos colaterais que você precisa ficar de olho e muito mais. Basicamente, um guia completo para você entender tudo sobre esse fármaco. Sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Por isso, se ao final do vídeo alguma dúvida persistir ou se você quiser compartilhar sua experiência com o tratamento, por favor, escreva aqui embaixo. Seus relatos são valiosos e ajudam a criar uma comunidade onde todos aprendem e se apoiam. É fundamental deixar claro que este conteúdo é puramente educativo. Nenhuma informação aqui substitui a consulta médica. Todo e qualquer tratamento com medicamentos, incluindo a hidroclorotiazida, deve ser iniciado e acompanhado por um profissional de saúde qualificado. Não se automedique. Então, vamos começar pelo básico. O que é a hidroclorotiazida? Ela pertence a uma classe de medicamentos chamada diuréticos tiazídicos. O nome diurético já dá uma boa pista, não é? Popularmente, eles são conhecidos como pílulas de água. E o apelido faz todo sentido, porque a principal função desses medicamentos é aumentar a eliminação de água e sal do corpo através da urina. Imagine que seu corpo é como uma esponja que está um pouco encharcada demais. A hidroclorotiazida ajuda a torcer essa esponja, eliminando o excesso de líquido. Essa ação de eliminar líquidos é a chave para suas duas principais indicações. A primeira, e talvez a mais famosa, é o tratamento da hipertensão arterial, a famosa pressão alta. Pense nas suas artérias como se fossem mangueiras de jardim. Se você coloca muita água dentro delas, a pressão nas paredes da mangueira aumenta. Ao usar um diurético como a hidroclorotiazida, você diminui o volume de líquido circulando nessas mangueiras, o que, por consequência, reduz a pressão. É um mecanismo simples e muito eficaz, sendo um dos medicamentos de primeira linha para muitos pacientes. A segunda grande indicação é o tratamento de edemas, que são aqueles inchaços causados pelo acúmulo de líquido no corpo. Esse inchaço pode ter várias causas, como insuficiência cardíaca, doenças do fígado como a cirrose ou problemas renais, como a síndrome nefrótica. Nesses casos, o corpo tem dificuldade em gerenciar seus fluidos, e eles acabam se acumulando onde não deveriam, principalmente nas pernas e tornozelos. A hidroclorotiazida entra em cena para ajudar os rins a excretar esse excesso de sal e água, aliviando o inchaço. Mas as indicações não param por aí, e aqui as coisas ficam mais interessantes. A hidroclorotiazida também pode ser usada para prevenir a formação de certos tipos de cálculos renais, as famosas pedras nos rins. Especificamente, aquelas formadas por cálcio. Parece estranho, né? Um remédio que faz urinar mais para tratar pedra nos rins? A lógica é a seguinte: o medicamento diminui a quantidade de cálcio que é eliminada na urina. Ele faz isso estimulando a reabsorção do cálcio de volta para o sangue, lá nos rins. Menos cálcio na urina significa menor chance de ele se cristalizar e formar as dolorosas pedras. E tem mais uma indicação bem peculiar: o tratamento da diabetes insipidus nefrogênica. Cuidado para não confundir com a diabetes mellitus, que é a do açúcar no sangue. A diabetes insipidus é uma condição rara, em que a pessoa urina volumes enormes de água, podendo chegar a 20 litros por dia, e sente uma sede insaciável. Parece um paradoxo usar um diurético para tratar alguém que já urina demais, certo? Mas a ciência tem uma explicação. Nesse caso, o medicamento provoca uma leve desidratação, o que estimula o corpo a reabsorver mais água e sal em uma parte do rim que vem antes da parte onde o problema da diabetes insipidus acontece. O resultado final é uma redução no volume total de urina. É um daqueles mecanismos que parecem ir contra a lógica, mas que funcionam muito bem na prática. Agora que sabemos para que serve, vamos entender como ela funciona. A mágica acontece nos rins.
Nossos rins são filtros incrivelmente complexos, formados por milhões de pequenas unidades chamadas néfrons. Pense em cada néfron como uma microestação de tratamento. O sangue passa por ali e o néfron decide o que deve ser jogado fora, na urina, e o que deve ser reabsorvido de volta para o corpo. A hidroclorotiazida atua numa parte específica do néfron chamada túbulo contorcido distal. Ali ela bloqueia um transportador responsável por puxar o sódio e o cloreto de volta para o sangue. Lembre-se de uma regra de ouro da biologia. Para onde o sal vai, a água vai atrás. Se o sal não é reabsorvido, ele fica no túbulo e puxa a água junto com ele para a urina. O resultado: mais urina, menos líquido no corpo. Falando em nomes, você vai encontrar a hidroclorotiazida de várias formas na farmácia. O nome genérico é o próprio hidroclorotiazida. Entre os nomes de marca, alguns dos mais comuns no Brasil são Clorana e Drenol. No entanto, o mais frequente é encontrá-la em associação com outros medicamentos para pressão. É como se ela fosse um excelente jogador de equipe. Ela potencializa o efeito de outras classes de antihipertensivos. Você certamente já ouviu falar de remédios como losartana potássica mais hidroclorotiazida, valsartana mais hidroclorotiazida, enalapril mais hidroclorotiazida, e por aí vai. Essas combinações são muito inteligentes porque atacam a pressão alta por ângulos diferentes. Enquanto a hidroclorotiazida tira o excesso de volume, o outro componente, como a losartana, por exemplo, age relaxando os vasos sanguíneos. É um ataque duplo, o que torna o tratamento mais eficaz e, muitas vezes, permite o uso de doses menores de cada componente, o que pode reduzir os efeitos colaterais. Vamos falar de dosagem. A posologia. A hidroclorotiazida geralmente está disponível em comprimidos de 12,5 mg, 25 mg e 50 mg. A dose vai depender muito da condição a ser tratada e da resposta individual de cada paciente. Para a hipertensão, a dose inicial costuma ser baixa, geralmente 12,5 ou 25 mg por dia, em uma única tomada. O médico pode ajustar essa dose conforme a necessidade. É importante saber que para pressão alta, doses acima de 50 mg por dia geralmente não trazem um benefício adicional na redução da pressão, mas aumentam bastante o risco de efeitos colaterais. Para o tratamento de edemas, as doses podem ser um pouco maiores, começando com 25 a 100 mg por dia. Podem ser divididos em uma ou duas tomadas. Em alguns casos, o médico pode prescrever o uso em dias alternados ou por alguns dias seguidos com pausas, para otimizar o efeito e minimizar os problemas. Para a prevenção de cálculos renais, as doses costumam ser mais altas, em torno de 50 mg 2 vezes ao dia. O mais importante é, nunca altere a dose por conta própria. Apenas seu médico pode definir qual a dosagem correta para você. Uma dica prática muito importante sobre como tomar a hidroclorotiazida. Como ela vai aumentar a sua vontade de urinar, o ideal é tomá-la pela manhã. Se você tomar à noite, é quase certeza que vai precisar acordar várias vezes para ir ao banheiro, o que pode atrapalhar muito a qualidade do seu sono. Ela pode ser tomada com ou sem alimentos, isso não interfere na sua absorção. Agora, vamos entrar em uma parte crucial: as contraindicações e os efeitos colaterais. Quem não pode de jeito nenhum usar a hidroclorotiazida? A primeira contraindicação absoluta é para pessoas com anúria, ou seja, que não conseguem produzir urina. Se o rim não está funcionando para produzir urina, o medicamento simplesmente não tem onde agir. Outra contraindicação é para quem tem alergia à própria hidroclorotiazida ou a qualquer outro componente da fórmula. E aqui vai um alerta importante. Pessoas com alergia a medicamentos derivados da sulfonamida, como o antibiótico sulfametoxazol, também podem ter reação a ela, pois a estrutura química é parecida. É o que chamamos de reatividade cruzada. Se você tem essa alergia, avise seu médico. Pacientes com doença renal ou hepática grave
também precisam de muito cuidado e, em muitos casos, não devem usar o medicamento, pois o risco de complicações é maior. E os efeitos colaterais? Como todo medicamento, a hidroclorotiazida tem uma lista deles. Alguns são bem comuns e até esperados. O primeiro, claro, é urinar com mais frequência. Isso é o sinal de que o remédio está funcionando. Junto com isso, pode vir uma sensação de tontura ou vertigem, especialmente ao se levantar rápido. Isso acontece porque a pressão sanguínea pode cair um pouco, um efeito chamado de hipotensão postural. Para hesitar, levante-se devagar, primeiro sentando na cama e depois ficando de pé. O ponto de maior atenção com os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, é o seu efeito sobre os eletrólitos do nosso corpo. Pense nos eletrólitos sódio, potássio, magnésio, cálcio, como os temperos de uma receita. Se tiver de mais ou de menos, o prato desanda. O nosso corpo é a mesma coisa. Como o medicamento aumenta a eliminação de sal e água, ele pode acabar levando junto alguns desses temperos importantes. A complicação mais comum é a hipocalemia, que é a queda dos níveis de potássio no sangue. O potássio é fundamental para o funcionamento dos músculos e, principalmente, do coração. Níveis baixos de potássio podem causar fraqueza muscular, câimbras, fadiga e, em casos mais graves, arritmias cardíacas. Por isso, é muito comum que o médico peça exames de sangue periódicos para monitorar seus níveis de potássio. Em alguns casos, pode ser necessário suplementar potássio ou associar a hidroclorotiazida a outro diurético que poupe o potássio. Consumir alimentos ricos em potássio, como banana, abacate, espinafre e batata doce, também pode ajudar. Outro desequilíbrio possível é a hiponatremia, a queda do sódio, que pode causar dor de cabeça, náuseas e confusão mental. E a hipomagnesemia, a queda do magnésio. Por outro lado, como vimos, ela pode causar hipercalcemia, o aumento do cálcio no sangue, o que geralmente não causa sintomas, mas precisa ser monitorado. A hidroclorotiazida também pode causar um aumento do ácido úrico no sangue, a hiperuricemia. Para a maioria das pessoas, isso não é um problema. Mas para quem já tem predisposição à bota, esse aumento do ácido úrico pode desencadear uma crise de dor intensa nas articulações, geralmente no dedão do pé. Se você tem histórico de gota, seu médico vai levar isso em consideração. Outros efeitos metabólicos que merecem atenção são o aumento da glicose no sangue e dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Para pacientes com diabetes ou pré-diabetes, o controle glicêmico pode ficar um pouco mais difícil. Não é uma contraindicação absoluta, mas exige um monitoramento mais de perto da glicemia. O mesmo vale para o colesterol. Geralmente, esses aumentos são discretos, mas devem ser acompanhados. Efeitos colaterais menos comuns incluem problemas gastrointestinais como náusea, vômito ou diarreia, além de reações de pele como sensibilidade aumentada ao sol. Por isso, quem usa hidroclorotiazida deve ter um cuidado extra com a proteção solar, usando filtro e evitando a exposição nos horários de pico. Em casos muito raros, podem ocorrer reações alérgicas graves, como a síndrome de Stevens-Johnson, que é uma emergência médica. A eficácia da hidroclorotiazida é muito bem estabelecida. Ela está no mercado desde 1959 e já foi estudada em milhões de pessoas. É um medicamento confiável, eficaz e, o que é muito importante, de baixo custo, o que facilita o acesso e a adesão ao tratamento. Sua capacidade de reduzir a pressão arterial é modesta quando usada sozinha. Mas, como dissemos, seu grande trunfo é o efeito sinérgico quando combinada com outras classes de medicamentos. Essa combinação é frequentemente mais potente do que simplesmente dobrar a dose de um único remédio. Vamos falar sobre as interações medicamentosas. A hidroclorotiazida pode interagir com uma série de outros remédios, e é fundamental que seu médico e farmacêutico saibam tudo o que você toma, incluindo vitaminas e suplementos.
Uma interação importante é com os anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, o diclofenaco e a nimesulida. Esses medicamentos podem reduzir o efeito da hidroclorotiazida e, pior, a combinação pode sobrecarregar os rins. Outra interação perigosa é com o lítio, o medicamento usado para tratar o transtorno bipolar. A hidroclorotiazida diminui a eliminação de lítio pelo corpo, o que pode fazer com que seus níveis no sangue subam a patamares tóxicos. Se você usa lítio, o uso de hidroclorotiazida geralmente é desaconselhado ou exige um monitoramento extremamente rigoroso. Medicamentos que também baixam a pressão, obviamente, terão seu efeito potencializado. Isso pode ser bom se for intencional, mas pode ser perigoso se levar a uma queda de pressão muito acentuada. O álcool também pode aumentar o efeito de queda de pressão, elevando o risco de tonturas e desmaios. Por isso, o consumo de bebidas alcoólicas deve ser feito com moderação e cuidado. Para pacientes com diabetes que usam insulina ou outros medicamentos, pode ser necessário um ajuste na dose, já que a hidroclorotiazida pode aumentar a glicemia. A digoxina, um remédio para o coração, também interage de forma perigosa. O risco de toxicidade da digoxina aumenta muito se os níveis de potássio estiverem baixos, algo que a hidroclorotiazida pode causar. E quanto ao uso em populações especiais? Durante a gravidez, a hidroclorotiazida geralmente não é a primeira escolha. Ela atravessa a placenta e há preocupações sobre possíveis efeitos no feto. O controle da pressão alta na gestação é fundamental, mas existem opções consideradas mais seguras. A mesma lógica se aplica à amamentação. O medicamento passa para o leite materno e, embora a quantidade seja pequena, o uso deve ser avaliado com muito critério pelo médico. Em idosos, a hidroclorotiazida é amplamente utilizada, mas com uma dose extra de cautela. Pacientes mais velhos são mais sensíveis aos efeitos de queda de pressão e desidratação, o que aumenta o risco de quedas e fraturas. Por isso, as doses iniciais costumam ser menores e o monitoramento mais frequente. Se você esquecer de tomar uma dose, o que fazer? A recomendação geral é: se você se lembrar no mesmo dia, pode tomar assim que se lembrar. Mas se já estiver perto do horário da próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima no horário habitual. Nunca tome 2 doses de uma vez para compensar a que você esqueceu. Isso aumenta muito o risco de efeitos colaterais. O tratamento com a hidroclorotiazida, especialmente para pressão alta, é geralmente um tratamento de longo prazo, muitas vezes para a vida toda. A hipertensão é uma doença crônica e o medicamento não a cura, mas a controla. É como usar óculos para um problema de visão. Você precisa deles todos os dias para enxergar bem. Com a pressão alta, é a mesma coisa. O uso contínuo do medicamento é o que mantém a pressão em níveis seguros, prevenindo complicações graves como infarto, AVC e insuficiência renal. É fundamental entender que o medicamento é apenas uma parte do tratamento. Um estilo de vida saudável é o alicerce de tudo. Controlar o consumo de sal na dieta, praticar atividade física regularmente, manter um peso saudável, não fumar e gerenciar o estresse são medidas tão ou mais importantes do que o próprio comprimido. O medicamento vem para complementar esses esforços e ajudar a atingir as metas de pressão arterial. O acompanhamento médico regular é indispensável. É durante essas consultas que o médico irá avaliar se o tratamento está sendo eficaz, se a dose está correta e se há algum efeito colateral que precise de atenção. Os exames de sangue para checar a função renal e os eletrólitos são parte da rotina de segurança para quem usa esse tipo de medicamento. Não falte às suas consultas de rotina. Em resumo, a hidroclorotiazida é um medicamento veterano testado pelo tempo, que continua sendo uma ferramenta valiosíssima no arsenal terapêutico, principalmente contra a hipertensão e edemas. Seu mecanismo de ação é elegante em sua simplicidade: fazer o corpo eliminar o excesso de sal e água. Ela é eficaz, acessível e, quando usada corretamente sob supervisão médica, bastante segura.
Conhecer seus potenciais efeitos colaterais e interações é o que permite um uso consciente e responsável, garantindo que os benefícios superem em muitos riscos. O diálogo aberto com seu médico é sempre o melhor caminho para um tratamento de sucesso.